país como esse, no grau de desagregação e de pobreza que nós estamos vivendo, não é um país bom para ninguém. E não há avião, não há ponte aérea que garanta qualidade de vida para ninguém. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Mais da metade da população brasileira tem algum nível de problema para se alimentar. E destas, 19 milhões estão passando fome. Isso é 2 vezes praticamente a população da grande São Paulo, que não consegue se alimentar diariamente. E não são quaisquer pessoas. Se você olhar atrás desses números, você vai ver que são os domicílios chefiados por mulheres, pessoas pretas ou pardas e pessoas com menor escolaridade. Então, a fome é a síntese das desigualdades e das injustiças no país. A pandemia piorou, intensificou uma situação que já vinha se deteriorando. Durante a pandemia, nós tivemos respostas muito tardias, muito lentas e insuficientes. E, além de tudo, fragmentadas. Certamente e infelizmente, nós vamos ter dados que vão mostrar que a situação em 2021 piorou ainda mais. Por que isso aconteceu? Porque os programas públicos relacionados à questão da alimentação e nutrição, eles foram interrompidos progressivamente a partir de 2016, perderam orçamento, perderam equipe, perderam institucionalidade, e isso junto com reformas profundas que deterioraram as condições de vida, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. O que acontece é que você teve principalmente entre a década de 2000 e meados da década de 2010, você teve uma melhora acentuada, né, do número de famílias que ascenderam ao mercado de consumo, principalmente, sejam pelas políticas sociais, né, da rede de proteção social, seja pela valorização do salário mínimo, maior oferta de trabalho, etc. Acontece que as raízes das desigualdades, elas se mantiveram basicamente intactas. Então, quando todos esses programas que constituíam a rede de proteção social e esses programas estruturais foram desmantelados, você rapidamente regrediu. E olhando as faixas de distribuição de renda, houve um empobrecimento geral da classe média para baixo. Então, a questão estrutural é fundamental de ser endereçada. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista jogaram milhões de pessoas na informalidade. Por que de um mês para outro, em 2020, nós caímos numa situação de catástrofe social? Porque nós tínhamos legiões de pessoas em trabalho informal, que dependiam de vender coisas na rua, de fazer um bico, de fazer alguma coisa na construção civil. Isso acabou, porque a pandemia impediu tudo isso. E elas não tinham nenhum direito, nenhum suporte. Um país como o nosso, falar que não pode acabar com a fome, falar que não pode acabar com a pobreza, é fazer um estado de incompetência profundo. É claro que é possível, só que a gente tem que mexer em quem não quer abrir mão de nenhum dos seus privilégios. É o desafio da sociedade como um todo, né, trabalhar para isso, enxergar que nós precisamos, de fato, fazer escolhas que olhem esse país de uma maneira mais solidária, mas não uma solidariedade apenas da bondade, uma solidariedade que veja no outro um igual, que veja no outro aquele que tem os mesmos direitos que eu tenho.